O seu caso é um caso muito curioso, porque a gente reclama no Brasil da falta de interesse pelo estudo. Infelizmente, e agora com rede social piorou mais ainda. No entanto, eu recebi outro dia aqui também o professor Pasquale disse a mesma coisa. Vocês conseguiram se destacar num ambiente meio inóspito. Como é que foi isso? Se você observar bem a necessidade de falar, as pessoas até tinham cometiam um certo equívoco, achavam que falar em público era só para padre, político, e ficava nessas atividades, advogado. E hoje você tem nas empresas o dia todo alguém precisando fazer apresentação de projetos, de propostas, tentando vender produtos. E aquele que vai subindo na hierarquia da empresa, chega num determinado momento que ele vai precisar menos do conhecimento técnico e muito mais da comunicação. E aquele que não sabe se expressar bem, fica parado e em alguns casos ele acaba regredindo até na carreira. Então isso daí, quem não souber falar, está morto, Flávio. Verdade. Mas a sua sacada, são 50 anos nesse trabalho, foi lá atrás, no momento que a comunicação... Sim, a comunicação sempre foi importante, hoje ela é fundamental, ela é vital, mas como é que te veio esse estalo de vou trabalhar com oratória? 50 anos atrás. Pois é, eu tinha um amigo muito tímido. Você olhava na cara dele, ele ficava roxo de vergonha. E ele era muito próximo e dizia assim, puxa vida, eu gostaria de ser mais articulado, mais comunicativo, queria ser como você, chegar nos ambientes, contar histórias. Falei, tem que resolver isso aí, como é que vai sofrer a vida inteira por causa disso? Daí eu descobri, você deve ter conhecido na rua Bela Sintra, o professor Oswaldo Melantônio. Tive uma escola durante 50 anos. Sim. Eu não conhecia esse professor. Então eu falei para o meu amigo, falei, vamos lá, aula gratuita, se você gostar, fica. Mas você vai comigo? Eu falei, lógico que vou, vamos lá. Esse meu amigo era tão tímido, Flávio, que ele não ficou. E eu, que não tinha nenhum tipo de intenção, vendo o professor Melantônio, a escola dele, fiquei encantado com aquilo. Mas fiquei apaixonado. Falei, como é que pode existir uma atividade como essa e eu desconhecer? Me inscrevi, a minha turma era às quartas-feiras, mas eu ia quase todo dia lá. E o professor falava, Polito, sua turma é às quartas. Eu falei, professor, não se incomoda comigo, eu fico aqui no cantinho, só quero observar. E ele, observando esse brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele, depois me tornei professor da escola e fiquei lá durante 7 anos. Aí quando ele fechou a escola dele, comecei com o voo solo e são 50 anos nessa atividade agora. Que coisa bonita, que coisa bacana. Qual é a sua formação efetiva? Inicialmente me formei em Ciências Econômicas, depois Administração de Empresas, fiz 3 cursos de pós-graduação em Administração Financeira. Aí as pessoas falavam, qual é a sua formação? Falava Economia. Sei. Ou seja, o que tem que ver esse tipo de formação com a atividade que você desenvolve? Aí eu fiz pós-graduação em Comunicação e Mercado e fiz mestrado em Ciências da Comunicação, fui levado para esse caminho. Então, esse conhecimento, esse preparo acadêmico me ajudou muito para dar aulas em faculdades. Eu dou aula em 4 cursos de pós-graduação lá na ECA, na USP. Há 22 anos que eu ministro cursos lá. Gestão corporativa, gestão de comunicação e marketing, marketing político e MBA de gestão de comunicação e marketing. E se eu não tivesse título acadêmico, eu não poderia dar aula. Então, na verdade, foi mais para dar aula do que propriamente como formação para a minha atividade. Agora, hoje você tem uma escola de formação ou não? A minha escola, sim. Sua própria escola? Sim. A maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo foi minha. Quando eu estava lá na Vila Monumento, agora fui para um ambiente um pouco mais reduzido, mas continua sendo uma grande estrutura. Nós já formamos mais de 100 mil alunos ao longo 100 mil alunos. Nosso curso online, esse é o curso gravado, nós temos 15 mil alunos hoje. É gente que não acaba mais. Né? Agora, o que ajudou muito na divulgação do trabalho foram os meus livros. Eu publiquei o meu primeiro livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições, em 1986. Esse livro chegou agora na 113ª edição, já vendeu 700 mil exemplares, ficou 3 anos e meio nas listas dos mais vendidos e está em 39 países. Então, os livros sempre ajudaram, porque a pessoa lê o livro, gosta da informação, se interessa pelo assunto, fala, mas eu preciso fazer um curso, e acaba se inscrevendo. Perfeito.
Cento e quantos países? 39 países. 39 países. Em quantas línguas diferentes? Quando você publica um livro em espanhol, por exemplo, você publica na Espanha. Você não pode publicar em outro país de língua espanhola porque eles distribuem. Publica no México, Colômbia, a mesma coisa. Então, na Rússia eu tenho livros publicados, emocionante, você sabia que lá na Rússia, na Ucrânia, tem lá debaixo daquele frio alguém lendo as minhas histórias lá de Araraquara. E tenho muito livro na Itália. A Itália é o país que mais publica os meus livros. Até um deles, Conquistar, Influenciar e Parlare Bene, é o livro na editora mais vendido na Itália lá. E aí aconteceu um fato muito curioso, porque eu escrevi um livro chamado Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Um livro de bolso, e o projeto foi todo meu. Tamanho, capa, quantidade de toques por dica, tudo meu. Levei na Saraiva, na época da Saraiva, que foi vendido. E falei, se vocês fizerem do jeito que está aqui, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Toparam a ideia, explodiu. Um livro que já vendeu mais de 400 mil exemplares também. E ficou 3 anos nas listas dos mais vendidos. E aí a Saraiva falou, Polito, essa história de Super Dicas é uma história maravilhosa. Por que você não escreve outros com o título de Super Dicas? Não faço isso porque eu só tenho uma atividade, sou professor de oratória. Porque eu poderia, Flávio, escrever sobre gestão, sobre liderança, sobre vários assuntos. Mas aí você chegaria e falaria assim, Polito, o que você faz mesmo? Perderia referência. Hoje, quando fala em oratória, Polito, quando fala em Polito, oratória. Falei, não vou escrever outras, mas como eu sou o dono da ideia, eu vou coordenar uma série, se vocês quiserem, chamada Super Dicas. E aí nós fomos buscando os autores, consegui 30 títulos publicados, venderam mais de 1 milhão de exemplares. Para você ter uma ideia, consegui colocar na mesma lista da Veja dos mais vendidos, simultaneamente, 6 títulos dessa obra. Olha que maravilha. Pois. E o meu título, esse livro foi publicado na Itália com muito sucesso. Super Concili, Parlare Bene per Convincere e Essere Protagonista. E aí eu passei a coordenar a série Super Concili na Itália também. Então, os livros da série que vendiam mais aqui no Brasil, mandavam para a Itália e era publicado lá também.